Olá, começa agora o programa FETAG na TV, programa que traz a realidade do trabalhador rural em Alagoas. E nós começamos a edição dessa semana com uma matéria muito especial sobre a criação da Federação dos Trabalhadores Assalariados Rurais em Alagoas. Essa federação irá tratar questões específicas dos trabalhadores rurais em nosso estado. Acompanhe conosco. Em Assembleia Geral, contando com a presença de 27 sindicatos rurais e representantes da CUT nacional e local e da Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras Assalariados, foi instituída a Federação dos Trabalhadores Assalariados em Alagoas. Não é a primeira vez que o Movimento Sindical do Trabalhador Rural faz uma tentativa de organizar os trabalhadores no campo em organizações específicas. Isso não é nenhuma novidade. Nós lá, bem atrás dos congressos da CONTAG, eu acho que no 7º congresso da CONTAG, nós já estávamos discutindo isso no campo. É claro que não passava, né? E conversamos muito sobre a possibilidade de um dia organizar os assalariados aqui em Alagoas. Esse dia chegou. Esse dia chegou e esse dia é hoje. Vamos conversar aqui com Cícero Domingos, ele que é secretário de assalariados da FETAG Alagoas. E hoje também está organizando aqui a Assembleia que vai criar a Federação dos Trabalhadores Assalariados e Assalariadas aqui do estado de Alagoas. Cícero, hoje é um dia histórico, a criação da Federação dos Trabalhadores Assalariados. Como é que foi essa caminhada até aqui? Essa caminhada a gente já vem caminhando há 2 anos, né? As nossas organizações, em nível nacional, já há 1 ano e 6 meses que já criou a nova confederação. E isso foi uma coisa que foi o tribunal que achou que trabalhadores rurais, tem trabalhadores rurais assalariados e tem trabalhador rural agricultor familiar, né? Quer dizer, são trabalhador rural mais duas classes, né? 2 classes. E a gente achou por bem criar a partir da confederação. E isso veio, hoje está se criando a 10ª Federações dos Estados de Alagoas, né? Essa federação, a gente vem debatendo para criar ela há 2 anos. Demoremos para fazer as coisas tudo com mando figurino, né? E por incrível que pareça, nos estados desse Brasil, essa é a federação que a gente estamos criando com o maior número de sindicatos. A gente estamos criando com 26 sindicatos hoje. 26 sindicatos fizeram a sua desfiliação com o intuito de criar essa federação hoje, né? E hoje aqui vai ser apresentado a diretoria, que vai fazer parte dessa diretoria executiva, conselho fiscal, suplentes, e vai ser apresentada, vai ser aprovada, vai ter a eleição e vai ter a posse hoje. E vai ter também a aprovação do estatuto, né, porque a gente só pode aprovar o estatuto depois que tiver criada. Ela já nasce também filiando hoje a Confederação e filiando a Central Única dos Trabalhadores, né? E esses 26 sindicatos também que fizeram essa desfiliação da FETAG, eles se filiam hoje, logo assim que criar a nossa federação, eles são filiados a essa federação. Cícero, qual a perspectiva a partir da criação dessa Federação dos Trabalhadores Assalariados? Os trabalhadores eles vão ter mais direitos, vão estar mais assegurados pela legislação, pelos sindicatos? Olha, a gente vai ter uma diretoria específica, para cuidar só dos assalariados. Hoje eu sou secretário de assalariado, quer dizer, eu sou uma secretaria. E essa secretaria vai passar a ser uma federação. E essa federação ela vai ter 14 diretores. Ela vai ter 5 só na executiva. A gente acha que é um ganho porque a gente vai ter mais diretor para poder a gente dividir as tarefas nesse estado de Alagoas, que não é pequeno, principalmente na época de moagem. A gente tem mais de 40 municípios que tem assalariado que predomina, né? Assalariado a gente tem no estado todo, mas a gente tem mais de 40 municípios que predomina a cana-de-açúcar, né? E quando é na época de safra, a gente tem muito o que fazer. E eu acredito que com essa diretoria mais ampliada, a gente tem muito o que fazer, mas também tem gente competente para fazer isso. Eu acredito que sai ganhando, a nova federação sai ganhando muito com isso.
Cícero, a gente também está vivendo um contexto de mudança, de aprovação de medidas que retiram direito dos trabalhadores. Esse é um desafio também para a Federação dos Trabalhadores? Um grande desafio. Assim que a gente estamos criando a nossa federação, né, que o Brasil está passando por essa transformação, a gente vai dar de cara com uma reforma trabalhista, que é uma que é pior do que a reforma da Previdência, né? Mas as duas mexem com o trabalhador, mexem com todos os trabalhadores. Agora, essa reforma trabalhista, ela mexe diretamente com o trabalhador assalariado. E o trabalhador rural que é mais prejudicado. É uma coisa que a gente estamos retroagindo o século XIX. Né? É uma coisa que a gente estamos, que o pessoal quer retroagir, a questão antes da CLT, antes da Constituição, né? Porque a CLT de 74 anos a gente já tem, né? E o pessoal quer tirar os direitos. Num momento desse que o Brasil passa pelo desemprego, que a gente tem aí 14 milhões de desempregados, nesse momento eles querem botar o patrão para negociar diretamente com o trabalhador, medir as forças. A gente tem um estado, principalmente aqui no Nordeste, quando a gente chama, qualquer empresa chama para empregar 1.000 pessoas, chega a 10.000 batendo na porta. E aí, eles vão negociar como? Vão nivelar por baixo. O trabalhador nunca vai sair ganhando nisso, né? Mas esse desafio a gente tem que encarar para que o nosso trabalhador não saia perdendo com isso. Fortalecer a luta dos trabalhadores assalariados em Alagoas, a FETAAL nasce como entidade específica que tratará a questão dos assalariados rurais. Filiada à CUT nacional e estadual, a Federação dos Trabalhadores Assalariados soma-se a diversas entidades que lutam em defesa dos direitos conquistados pelos trabalhadores do campo e da cidade. Antônio, como foi esse processo de criação da Federação dos Trabalhadores Assalariados e Assalariadas? Bom, nós, a partir de 2013, nós começamos um debate dentro da CONTAG, no Conselho da CONTAG, da dissociação dos agricultores familiares e os assalariados. O que é isso? A dissociação seria cada um dessas categorias criar sua categoria específica. A CONTAG ela já estava num trabalho muito bom com a agricultura familiar e ela optou pela agricultura familiar. Então nós resolvemos criar federações no Brasil, sindicatos, e resolvemos depois, em 2015, resolvemos criar a Confederação Nacional, que é a CONTAR. E estamos nesse trabalho, daí para frente a gente veio fazendo um trabalho de fortalecimento da CONTAR. E para isso a gente precisa criar mais sindicatos, mais federações. E hoje aqui a gente está criando a 10ª Federação de Assalariados no Brasil, em Alagoas, né, que é a FETAR Alagoas. Agora essa federação, para nós, ela é muito especial. Alagoas tem uma história na luta dos assalariados no Brasil, bem antiga e bem importante para o Brasil. Tem somado muito na luta dos assalariados no Brasil. Então, para nós, ela tem assim um sentimento especial, né? Essa é uma federação nova que está criando, mas para nós ela vai ter um carinho especial, um jeito especial de tratar pela história dos trabalhadores de Alagoas, pelo que eles já construíram, né, durante esse período todo, principalmente na área da cana-de-açúcar. Né, isso vem a somar, isso vem a ajudar muito nós na luta geral que a gente tem que travar daqui para frente. Antônio, por falar em luta, né, a gente está vivendo um contexto de proposta de mudança em leis trabalhistas, né? O governo quer aprovar mudanças na Previdência, mudanças na forma de pagamento, inclusive dos trabalhadores rurais, dos trabalhadores assalariados. Como é que a CONTAR está lidando com esse contexto? Nós estamos fazendo um enfrentamento disso, né? Você citou aí especificamente um item que é a questão do pagamento do trabalhador poder ser pago, inclusive com alimentação, com alojamento e com produtos, em vez do salário, que é de um projeto, que é o projeto 6442, de um deputado federal, Nilson Leitão, de Mato Grosso, que esse projeto, na verdade, nós temos uma avaliação dele que ele é pior do que aquela parte da reforma trabalhista que já foi aprovada na Câmara, está no Senado. Nós temos feito o enfrentamento, tem mostrado para o relator, mostrado para os deputados, para o governo que nós somos contrários a essa reforma, porque na verdade não é uma reforma, é uma tirada de direito. Reforma você vai reformular e melhorar aquilo que está funcionando. Quando você faz uma reforma tirando o direito, você está retirando aquilo que é direito do trabalhador. Isso não é uma reforma, isso é uma retirada de direitos.
E nós não permitimos, na situação que o país vive, na situação que os trabalhadores brasileiros vêm, principalmente os assalariados rurais vivem, nós não vamos permitir que seja tirado direitos mínimos que eles têm, né? Então, é um enfrentamento do dia a dia, o tempo inteiro, falando, discutindo, contestando, para ver se o governo muda, né, o formato, a sua opinião com relação à reforma. Semana que vem está prevista justamente a votação sobre a reforma da Previdência. Como é que está a articulação da CONTAG, já que você falou nessa questão do enfrentamento dessas medidas? É bom que se diga que a gente está fazendo isso, inclusive, junto com a CONTAG, junto com a CUT, junto com os movimentos urbanos, porque a reforma da Previdência ela atinge todos os trabalhadores, não só os rurais. É claro que o trabalhador rural, a proposta do governo é retirar direitos, né? Falam de reforma da Previdência, mas não é a reforma da Previdência para os trabalhadores rurais. Para os trabalhadores rurais é retirada de direitos. Como assim é também para os trabalhadores urbanos? Então nós não vamos permitir retirada de direito. Se tiver que fazer algum ajuste, alguma coisa, poderá até ser feito, mas sem retirada de direito. Nós não vamos permitir a retirada de direito porque eles são direitos mínimos. Qual é a aposentadoria do trabalhador rural? Um salário mínimo. Você vai retirar isso? Vai ficar o quê então? E no caso dos trabalhadores assalariados, eu não sei se o povo, os trabalhadores estão sabendo, mas na verdade eles começaram a fazer uma diferenciação do segurado especial com o assalariado e colocar o assalariado como trabalhador urbano. O que significa isso? Que a idade para os assalariados vai para 65 anos, né? E aí isso complica. Porque você veja bem, hoje o trabalhador rural chegar a 65 anos trabalhando no campo, como empregado para aposentar, ele vai chegar já quase que morrendo para conseguir uma aposentadoria. Mas não é só isso, eles mudaram a idade, mudaram o tempo de contribuição, criaram uma transição para o trabalhador chegar lá, criaram uma série de dificuldades. Ontem nós estávamos no Senado, fazendo um enfrentamento disso, colocando de que nós queremos ter o mesmo tratamento que a lei dá para o segurado especial, até porque para nós deveria ser um tratamento melhor. Nós somos trabalhadores que cumprem horário, o agricultor familiar ele ainda tem uma condição ainda, porque ele tem a propriedade dele, ele pode fazer seu próprio horário, ele é o dono da decisão do trabalho. Nós não, nós somos subordinados a uma legislação que obriga a ir todo dia, que obriga a trabalhar uma carga horária todo dia. Se a gente não for, o patrão manda embora. E aí trata nós diferente? Não, nós queremos o mesmo tratamento e a nossa reivindicação é que na Previdência nós teremos o mesmo tratamento que todos os trabalhadores rurais devem ter, que é a manutenção dos direitos. Hilda, esse é um passo importante para fortalecer a luta dos trabalhadores no Estado? Hoje, os assalariados rurais eles estão dando um passo importantíssimo, que é a criação da Federação de Assalariado aqui no Estado, onde essa federação ela vai ter um papel fundamental, que é na organização dos trabalhadores assalariados junto aos sindicatos, né, no enfrentamento contra a retirada de direito, né, contra a reforma trabalhista, né, que está aí. Então, é um momento, né, onde os assalariados rurais aqui do nosso estado vai ter uma entidade que também vai estar junto nesse debate, uma entidade específica. Hoje os assalariados rurais, né, era até agora dentro da mesma estrutura da agricultura familiar e a partir de agora passa a ter uma federação específica que vai cuidar da pauta e da discussão de fortalecimento específico dos assalariados e as assalariadas rurais do nosso estado. A CUT, ela se fortalece com essa entidade que vai trabalhar especificamente o trabalhador rural, principalmente em Alagoas? Sim, com certeza a Central Única dos Trabalhadores aqui no estado vai sair fortalecida, até porque a gente vai ter dentro da Central Única, né, uma federação que vai estar ajudando também a CUT a organizar a discussão e o debate dos assalariados no estado, né, onde a gente tinha uma federação que cuidava dos dois, hoje a gente vai ter uma específica que hoje, né, vai estar saindo também já afiliada à Central Única dos Trabalhadores. E a gente, assim, enquanto representante da CUT, a gente fica feliz por os assalariados ter escolhido a Central Única dos Trabalhadores, né, como sua central para o enfrentamento na luta, né, para a organização dos assalariados e para esse embate que nós estamos enfrentando aqui no dia a dia, né, a reforma trabalhista, a terceirização e também a reforma, né, da Previdência, que também atinge diretamente também os assalariados rurais do nosso estado.
Hilda, nos últimos dias 28 de abril e agora 1º de maio, houve uma grande mobilização no Estado contra essas reformas. A criação dessa federação, ela também vai fortalecer essas mobilizações, essas articulações em todo o Estado? Sim, sem dúvida, até porque hoje a gente vai poder contar, né, com essa federação na mobilização dessa categoria para se fazer presente nos nossos atos, nas nossas ações, né? Hoje, a gente teve, como bem você falou, no dia 28, uma grande greve geral, terminando com um grande ato no qual há muito tempo a gente não via aqui no estado de Alagoas, e com certeza a Federação dos Assalariados e as Assalariadas Rurais aqui do nosso estado, ela vem no momento para fortalecer a luta, para que a gente possa somar, até porque a gente costuma falar que as ações hoje, o fortalecimento da luta da classe trabalhadora não pode mais se dar na forma só enquanto de organização de categoria. É uma luta de classe, é uma luta onde a classe trabalhadora aqui do estado de Alagoas tem vindo, atendido o chamado. A gente espera que os assalariados, eles também agora se engajem mais ainda, né, nas ações aqui no estado, junto com a Central Única dos Trabalhadores, e que a gente possa fazer grandes ações aqui no estado com a participação efetiva dos assalariados rurais aqui do nosso estado. Com a apresentação e aprovação por aclamação do Estatuto Social e a posse da nova diretoria, a FETAG Alagoas torna-se plenamente apta para lutar e defender pelos trabalhadores assalariados rurais, sobretudo nesse contexto de retirada de direitos e de luta da classe trabalhadora. Eu considero a criação da federação aqui no estado de Alagoas um ato de ousadia. Assim como a CONTAR, que tem 1 ano e pouco, foi criada nacionalmente, um momento de muita ousadia, porque é um momento de muito ataque aos direitos dos trabalhadores e principalmente dos direitos dos trabalhadores assalariados. Assalariados esses que têm no seu histórico um trabalho, a relação com as empresas da cana-de-açúcar e de outras culturas é muito difícil, trabalho muito precarizado, com salários muito baixos. Então, nesse momento de desmonte que estamos vivendo, reorganizar esses trabalhadores é forte. Para nós da CUT, entendemos que esse é o caminho que nós temos que continuar seguindo, que é organizar fortemente os trabalhadores para enfrentar. É só quando tem sindicato organizado, quando tem federação organizada, confederação organizada, de um setor tão importante para a economia como são os trabalhadores assalariados rurais, é que a gente se fortalece na luta. Portanto, a criação da federação para nós da CUT é um ato de ousadia, conta com o apoio da Central Única dos Trabalhadores incondicionalmente. Propostas que surgiram, por exemplo, de pagamento do trabalhador rural, do trabalhador assalariado rural com alimentação, com moradia. Como é que a CUT vê esse tipo de proposta? Ela vê a volta à escravidão, porque o que está sendo proposto é praticamente a revogação da Lei Áurea, é a revogação da CLT, que depois de muito período de construção, garantiu na lei aspectos importantes para o direito ao trabalho, mas o direito às condições de trabalho, a salário e a todos os outros direitos que foram sendo ampliados. A proposta de reforma trabalhista revoga tudo isso. Então tem de forma muito grave colocada aumento de jornada de trabalho, contratos precarizados de trabalho, a volta das copergatos, com a aprovação da terceirização, onde uma determinada empresa fantasma sai arrecadando pessoas e leva para trabalhar em condições muito precárias. Isso era uma prática no meio rural brasileiro de assalariados, que nós combatemos por muito tempo. E era uma prática também essa coisa de pegar, dar a comida, a moradia e vender no mesmo local por preço altíssimo, e o trabalhador vivia o tempo todo endividado com aquela empresa ou com aquele patrão. Nós vimos isso com olhos de vergonha, porque é vergonhoso o que está acontecendo no nosso país ao se apontar propostas dessa natureza de trabalho indecente para esses trabalhadores assalariados. A Justiça do Trabalho muitas vezes encontra situações análogas à escravidão e, em diversos casos, tem até dificuldade de multar. Com essa flexibilização da legislação, você acha que será mais difícil ainda para a Justiça exercer o seu trabalho? Olha só, nós estamos num período de praticamente chegar ao patamar de não ter trabalho escravo.
a flexibilização de tudo isso nos possibilitará uma exacerbação do poder das empresas, né, do poder do capital sobre o trabalhador e nos levará a retrocessos inimagináveis. Quando você diz que a ideia geral é acabar com os contratos de trabalho, com os contratos coletivos, com as convenções coletivas no Estado, e diz que agora a vida ficaria mais fácil, uma venda falsa de que os trabalhadores podem negociar direto com o patrão e que tudo isso se colocará num patamar de facilidade para os trabalhadores. Isso é uma enganação geral, né? Empregador é empregador, trabalhador é trabalhador. Empregador sempre explorou e trabalhador sempre foi explorado. E sempre fizemos muita luta para sermos menos explorados. Então, tem uma ideia também muito forte aí de acabar com o sindicato, com o papel do sindicato. O papel do sindicato ele é muito importante para garantir com que se avance direitos. Essa relação patrão e empregado de forma direta é uma relação totalmente desigual, sem condições nenhuma de um trabalhador alcançar alguma conquista num processo de negociação individualizada. O processo de privatização da Sabesp deixou o povo de São Paulo sem água. É isso que você quer para Alagoas? Já nos tiraram quase tudo. Agora querem tirar a nossa água. Diga não à privatização da Casal. Água é fonte de vida e não de lucro. Parceria público-privada, no caso da água e do saneamento, é como ter um amigo urso. Ele é até bonitinho na hora de ganhar a concessão para explorar a água como um negócio, porque ele sabe que vai ganhar muito. Mas depois, ele pensa sempre primeiro em lucrar mais e mais como toda empresa privada. E você fica na mão dele. Foi por isso que França, Itália, Argentina e Bolívia voltaram atrás e acabaram com as parcerias público-privadas. Defenda seu direito. Diga não às PPPs. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Mamãe! Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a promotoria de justiça mais próxima. Organizada pelo Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Campo, MTC, a campanha SOS Alagoas pretende arrecadar alimentos e água para a população do agreste sertão alagoano, que sofre com a seca prolongada este ano. A campanha receberá doações através da sede da Cáritas Diocesana, em Palmeira dos Índios, e na Central Única dos Trabalhadores, CUT Alagoas, em Maceió.
agora uma entrevista com Marielle dos Santos, ela que é secretária de Juventude da FETAG Alagoas e traz mais informações sobre a segunda edição do projeto Cinema na Comunidade, que acontece em Ouro Branco. Após o sucesso da primeira exibição do projeto Cinema na Comunidade, será realizado hoje, dia 20, a segunda etapa. Desta vez, a exibição será realizada na comunidade Brasilinha, que fica na cidade de Ouro Branco. Dando continuidade ao projeto, que foi iniciado a partir do curso de Agentes Culturais Jovens Rurais, essa atividade pretende levar o debate sobre a conjuntura local e nacional para as comunidades do interior de Alagoas. Marielle, o projeto Cinema na Comunidade, ele tem continuidade, ele está com alguma atividade prevista para esses dias? Bom, essa ideia de cinema na comunidade surgiu de um curso que a gente fez, que foi o curso de Agentes Culturais. Os jovens de Ouro Branco foi um dos primeiros a fazer no estado, né, e estão ampliando agora para os demais municípios. E a gente está adotando essa ideia, né, de início, o Sindicato de Ouro Branco está puxando e muitas outras pessoas, né, nos sindicatos estão se interessando. Então a gente vê que está crescendo a nossa demanda e temos, né, o projeto da continuidade, inclusive com algumas capacitações desses jovens que estão indo até as comunidades junto com os sindicatos, né, discutir o que é o cinema na comunidade, porque não é só assistir um filme, mas também o debate, né, que gera junto o sindicato e comunidade para que a gente possa estar aprimorando a questão política, a questão do cenário nacional, como é que se encontra hoje. Então, o cinema na comunidade ele está, né, cada dia mais aderindo mais sindicatos que querem fazer isso nas suas bases com o público. Em relação à juventude, tem algum seminário, alguma formação prevista? Bom, nós estamos dando continuidade, que nós começamos o ano passado, que foi fazer seminários de juventude nos polos, né? A gente já realizou em 5 polos, agora estamos finalizando os demais e vamos começar também uma nova programação, que é repetir nesses seminários, porque o cenário cada dia vai tomando um novo rumo, né? E a gente vê que a juventude precisa estar sempre se inovando e a gente levando informação para ela e dividindo também e sabendo o que está acontecendo lá na base. Então a gente está prestes a realizar mais um seminário que vai ser no Polo da Bacia Leiteira, né? Que a gente já marcou para o mês 6 agora, né? No dia 9 do mês 6 a gente vai estar realizando esse seminário, né? E um dos debates desse seminário é a questão da reforma da Previdência, reforma trabalhista e como é que a juventude está se sentindo, né, dentro desse cenário que está aí, tirando o direito da classe trabalhadora e o que é que isso vai causar, né, para nós jovens lá no campo e também trazendo um pouco essa discussão para que o jovem da cidade também possa estar fazendo essa discussão junto com a base. Mari, e como é que está a questão da comissão de juventude? O pessoal tem se encontrado, tem planejado alguma ação? Como é que está a articulação dessa comissão no estado? Bom, a Comissão de Jovens, a gente sempre está se comunicando, né, através do Facebook, do WhatsApp, mas a gente vê que não é só isso que faz a diferença. Então, a gente está marcando uma reunião para o próximo mês com a Comissão de Jovens, para que a gente esteja definindo quais são as ações em conjunto que nós vamos estar fazendo, né, e também como é que os jovens vão estar se organizando ainda mais, se fortalecendo contra essa questão das reformas que estão aí. E os jovens estão lá na base, né, estão fazendo a discussão sobre a questão da reforma política, da reforma que a gente precisa também estar trazendo jovem para estar discutindo a reforma política, a reforma da Previdência e também a reforma trabalhista e essa questão da terceirização que passou agora no Senado, porque um dos mais afetados é o público jovem, né? Então a gente está discutindo, a gente está... Mês que vem vamos estar convocando esses jovens para estar aqui em Maceió, para que a gente possa fazer ações conjuntas, né? Para que o que possa estar discutindo aqui no polo do Agreste, a gente possa estar discutindo lá no Sertão e também no litoral, né? Então a gente fazer essa discussão para que o jovem possa estar todo mundo, né, no mesmo conjunto, discutindo a questão da permanência do jovem no campo e se fortalecendo e não deixando que essas reformas tomem, né, direito que já está garantido na nossa Constituição. FETAG na TV dessa semana vai ficando por aqui. Para continuar acompanhando o nosso conteúdo na internet, você pode acessar através do site tvcommaceió.tv.br. Estamos também no YouTube, através do youtube.com/FETAG na TV.
No Facebook, FETAG na TV. Para sugestões de pautas ou críticas, você pode mandar um e-mail para o fetag.alnatv@gmail.com. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.